pode parar o Senhor. É Ele que guarda, Ele que guerreia pelos seus. Nada pode parar o Rei dos Reis. Eleva os teus olhos e olhe para o Senhor nessa noite. Esqueça as tuas aflições, as tuas dificuldades, aleluia. E descansa no Senhor. Coloque aos pés da cruz dele nesta noite tudo que tem te afligido, tudo que tem te feito tentar parar, tudo que tem feito você pensar em desistir, aleluia. Coloque aos pés do Senhor nessa noite, aleluias. Nós te adoramos, Jesus, porque somos dependentes de Ti, ó Deus, aleluias. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Aleluia. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou começar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Ele te chama nessa noite, aleluias. Sua morte ali na cruz, carregando a minha, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Declare nessa noite, aleluias. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio, Senhor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. E é esse Deus de amor que está aqui nessa noite, aleluias, para receber a adoração da igreja, aleluia, Jesus, aleluias. Tu és fiel, Senhor, nós te adoramos, Jesus, entregamos a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus, Senhor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Descanse no Senhor pra nessa trás. noite. Esquece o passado e Olho recomece pra no você, Senhor, aleluias. corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz, Vou deixar na cruz aos Teus pés, Senhor. tudo que Entrego, Senhor, o meu viver, Pai, tudo porque eu que sei, meu Deus, ficou que todas as pra aflições o Senhor pode tirar. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Meus irmãos, ainda de pé, pega o envelope que está na frente, rapidamente nós vamos fazer um momento de ofertório, mas você não vai sair do seu lugar, tá bom?
O obreiro vai chegar aí até você, só se você tiver cartão e preferir devolver a sua oferta no cartãozinho, aí você vai à tesouraria, que fica ali, tem um obreiro para atender você lá, tá bom? Pega o envelope, nós vamos orar pelo teu dízimo, pela oferta. Quero dizer, irmãos, que nós queremos muito fazer, ainda mesmo na pandemia, as reformas que precisam por conta do som, por conta de algumas coisas que estão acontecendo aqui nessa área, no forro e na fachada. E eu creio que nós iremos fazer com muita fé. Nós precisamos trocar, porque a estrutura não que vai cair, nós precisamos trocar essa estrutura todinha aqui, e nós precisamos trocar aqui esse ambiente por conta da filmagem, para nós alcançarmos as pessoas também através da internet. Eu sei que o dono do recurso é o Senhor. Se Ele já autorizou a igreja dele, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pegue sua oferta, seu dízimo, vamos agradecer, porque o suprimento diário vem do alto, não é a nossa mão, não é a nossa força, não é o nosso intelecto. Levante assim, maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado pelas ofertas, obrigado, Senhor, que Tu tens suprido a nossa necessidade na nossa casa. Não é, Senhor, a nossa força, mas o que nós estamos devolvendo somos apenas mordomos daquilo que o Senhor tem suprido, o nosso salário, Senhor, aquilo que Tu tens provido diariamente. Abençoa Teus filhos. Eu sei que tem promessa de Deus na Bíblia, Senhor, para os fiéis. Abençoa cada família, no nome santo de Jesus. Sem pressa, podemos assentar, vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus, Ele virá num piscar de olhar. Aleluia, glória a Deus. Tu és a nossa salvação, Jesus. Tu és o nosso Deus, ó Pai. Em Ti confiamos e a Ti nós esperamos, Jesus. Porque Tu és, Senhor, o nosso Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nenhum outro além de Ti. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. A Tua igreja te espera, Senhor. Tu és a minha luz. Adora o Senhor nessa noite. Aleluia, Ele é a nossa salvação, nosso Redentor. E a Ele rendemos toda a glória. Aleluia. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Eu não temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Senhor, que um lindo céu está sendo preparado para a tua igreja, ó Rei dos Reis. Nós cremos que esta noite, ó Pai, é apenas um ensaio, ó Deus, porque em breve estaremos com o Senhor na glória face a face, adorando e exaltando a Ti. Aleluia. Vem, Jesus. Você pode cantar isso nessa noite? Clama pela presença do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Vem, Senhor, com a tua presença, com a tua glória, porque nós dependemos de ti, Senhor, e nada somos sem a tua presença, Jesus. Vem sobre o nosso viver, vem sobre a tua igreja, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem sobre nós, vem, Jesus. Comemorando o Natal em família no final do ano, com todos nós em nome de Jesus. Oração pela família da irmã Selma. Irmãos, quem conhece a irmã Selma aqui? Ela perdeu hoje. Eu estou dando um tempo porque quando eu fosse tocar nesse assunto, ela vai tirar da sala, ela está nos assistindo, ela vai tirar da sala as crianças. E aí ela deve estar tirando agora lá. Ela perdeu a cunhada, a Rebeca, ela já esteve aqui conosco. E todos nós conhecemos o Lucas e o Daniel, irmãos. O Lucas já sabe, mas o Danielzinho, ele ainda, o Samuel, o Daniel, ele não sabe. Hoje ele veio pela manhã aqui e ela estava chorando muito, acabou de perder a irmã. Olhei para aquela criança de 5 anos, acho, quem estava aqui comigo, pastor Nelson? Eu até falei, pastor, segure aí. E olhei para aquela criança não sabia que ele tinha perdido a sua mãe. Aquilo, irmãos, é de partir o coração. E ela chorava, pastor, o que é que a gente faz? Existem perguntas que nem o pastor tem a resposta, irmãos. Eu me deparei hoje pela manhã aqui, nós oramos, e nessa semana nós vamos nos comprometer em orar por toda a família da irmã Selma, amém? E se você puder mandar uma mensagem, como é que está, irmã Selma? Nós vamos apoiar, vamos estar aqui próximo de você. Amém? O pastor Adilson também amanhã vai fazer uma cirurgia, nosso pastor, subcongregação nossa lá em Samambaia. Ele pediu oração. A irmã Arleia, na semana passada, ela esteve aqui na consagração. Eu até chamei para ela orar no sábado. Chamei, dei o microfone. A gente está fazendo esse protocolo aqui, irmãos, porque eu sei que a gente deve obedecer às autoridades. Se deve fazer, nós estamos fazendo. Olha o que aconteceu. Ela veio, orou, fizemos o protocolo com poucas pessoas no sábado pela manhã, não é essa quantidade. E aí ela recebeu a palavra, saiu daqui muito emocionada, e quando chegou em casa sentiu os sintomas do Covid. E aí fez o exame, deu positivo essa semana, ligou para os irmãos que estavam aqui, e falou assim, ó irmãos, eu atestei, pastor, faça o exame, eu estive aí, foi no sábado passado, eu estive aí e, graças a Deus, ela foi praticamente assintomática, irmãos, e ela está bem, ela e a família dela, graças a Deus, eles estão bem. Ela crê que foi o milagre da oração da igreja. Quem crê nisso? Eu creio também, irmãos. É por isso, nos informe, porque a gente pede oração, e vocês lembram de todas as situações, os irmãos falam, em oração, me ajoelhando aqui, presbítero Paulo. O povo começa a se ajoelhar, um começa a dobrar o joelho, o outro passa a madrugada orando.
Então, nos avise. Se você estiver precisando de uma emergência, nos avise, a gente coloca lá e a gente se une em oração. Ontem eu recebi uma notícia do pastor Braz, um dos nossos pastores, estava na UTI grave. Hoje, graças a Deus, reagiu, o médico falou que está estável, graças a Deus, ele está bem. Rinei e família, já devemos agradecer pelo escape, recuperando-se da Covid também, e ao nosso líder do ministério aqui de louvor, ele está bem em família. Peço oração também, pastor Ferreira, pastor aqui da nossa igreja, e a irmã Erinalda. A irmã Erinalda está passando por uma situação de tratamento do câncer. Então, irmãos, coloquem o pastor Ferreira, coloquem a irmã Erinalda nas orações de vocês. Amém? Durante a semana também. O diácono Josué está aí? O irmão Josué. Como foi o nome do irmão que nós perdemos? Que é amigo do irmão Josué. O irmão Benevides, ele era... Algumas vezes o irmão Josué trazia ele aqui. E essa semana ele faleceu de Covid, irmãos. E o irmão Josué, desesperado, estava sem camisa, carregou ele, levou. Mas eu creio que Deus está protegendo também a família do irmão Josué, guardando. E a enlutada, que é a irmã, a esposa do irmão Benevides. Ore por essa família também. Eu peço oração a todos. E pelo meu pai também, que está doente. Tá bom? Peço oração ao pastor Osias. Então, nos ajude a oração. Esses são os desafios. Eu peço que você fique de pé nesse momento e nós vamos apresentar o Senhor. Se existe alguém que tenha um pedido no seu coração, levante a sua mão assim para Deus, não é para mim, não é para o pastor Marcelo. Nós vamos apresentar o Senhor e nós já vamos entrar na ministração da santa palavra de Deus. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, apresentando todas essas situações que aconteceram nessa semana, e eu sei que Tu tens livrado, tens guardado. Pai, olha para cada pedido, cada mão estendida, cada mão, Senhor, levantada aí que pediu oração, visita, livra, dá o escape, Senhor, que todo espírito da mortandade, Senhor, que assola o Brasil e o mundo, seja repreendido, Pai. Eu creio que a Tua igreja está debaixo, Senhor, de cobertura do céu, e nós cremos que nós estamos cobertos, protegidos, juntamente com a nossa casa. Tu és o bom pastor e Tu tens cuidado, Senhor, das Tuas ovelhas. Fica conosco, fala, Senhor, agora aos nossos corações, na mensagem, me usa, que não seja, Senhor, minha boca, mas toma, Senhor, a minha boca neste momento, para que haja transformação, mudança no pensamento, em nossos corações, em nosso entendimento. É tudo o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Pega a palavra do Senhor, Lucas no capítulo 15. Enquanto você abre, ontem um casal aqui muito querido falou: pastor, vem aqui em casa. Eu falei: oh meu Deus. Quando eu cheguei lá, era um caldo que estava me esperando, irmãos. Eu falei: oh glória. Aí ele falou: não, pastor, é porque as pessoas só chamam o pastor quando tem problema. Eu queria tomar um caldo, ontem ele falando lá, né? Eu não vou nem dizer que é a irmã Catarina com Fabiana. E aí ontem, irmãos, quase eu tomo um eno. De tanto, o eno é para após uma grande refeição. Então, Deus abençoe. Passaram por dificuldade, mas nós estamos rompendo aí esse ano e vamos passar esse ano. E no final do ano nós vamos comemorar, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim a palavra. Pode acompanhar no telão, no aplicativo, na Bíblia. Tenho certeza que Deus irá falar conosco através dessa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Aqui vai ser o ápice da minha mensagem, tá bom, irmão? Mas vamos continuar. E ele propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando,
a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com, diga comigo, diligência, até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Aí depois vem a parábola do filho pródigo. Vamos ler só o início. E um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo, diga comigo, dissolutamente. 25. E o seu filho mais velho, diga o mais velho, estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que é isso que está acontecendo? E ele disse: veio aí o teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o irmão mais velho, ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, ele não entrou na festa. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, diga ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Levante a sua mão e diga: Deus, fale comigo, eu te peço em no nome de Jesus. Sente glorificando o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui. Amados, eu pedi algo para o Senhor. Eu quero ser breve, mas eu quero que você fite os olhos aqui para frente. Eu tenho certeza que, assim como Deus falou comigo através dessas 3 parábolas, algumas pessoas dizem que é a trilogia nessas 3 parábolas, é a trilogia da salvação. Eu digo para vocês que existe um contexto muito interessante nessas 3 parábolas. Jesus, depois dessas 3 parábolas, ele vai contar mais a parábola do mordomo fiel. E depois Jesus ele vai falar a parábola do Lázaro e do rico. E depois Jesus vai para a cruz e vai ser crucificado. Então, antes, porém, ele traz, irmãos, essa parábola. E as parábolas, elas são princípio para nós extrairmos. A metodologia de uma parábola, hoje foi explicado, né? Eu fui professor por muitos anos, e quando nós estudávamos ali aqueles livros de didática, nós fazíamos naquelas matérias, nós tínhamos ali os professores universitários nos ensinando para nós sempre trazer uma ilustração, uma parábola, porque didaticamente fica muito mais fácil. E como Jesus ele queria alcançar corações, antes da sua morte, ele usou essas 3 parábolas, também conhecidas como a trilogia da salvação. Mas eu gostaria de chamar hoje essas 3 parábolas diferentes. Por quê? A primeira parábola, diga comigo, da ovelha perdida. A segunda parábola, diga, da dracma perdida. E a terceira, pastor? Diga comigo, dos 2 filhos perdidos. Olha que interessante. Amados, então, sem perda de tempo, essa parábola retrata o pródigo amor de Deus pelos perdidos. Aqui vai falar de pecadores.
A primeira parábola, nós vamos logo diretamente, para não perder o tempo, a ovelha perdida. Essa semana eu pedi, Deus, me dá uma palavra rema, primeiro para mim, fala comigo, Senhor. Uma palavra rema ao meu coração. E aí, amados, na quarta-feira, aqui nós tivemos um grande ensino, o irmão Ruth, na quarta-feira passada também, com o irmão presbítero Paulo, e aqui Deus começou a falar ao meu coração sobre ovelha. E quando foi ontem a nossa live das crianças aqui, um sucesso, e a mensagem ovelhas. E hoje pela manhã, ou ontem pela manhã eu estava pregando aqui, Deus falando sobre ovelha. Eu falei, já sei, Senhor, ovelha perdida. Quando eu olho para a parábola das 100 ovelhas, amado, eu olho como Jesus ele trata de forma diferente. Para nós entendermos aqui, nós precisamos olhar para todo o contexto dessas 3 parábolas. Qual foi o contexto? Amados, o contexto está logo no verso 1. Os fariseus tinham um grupo, publicanos e fariseus, versus escribas e fariseus, versus pecadores e publicanos. E quando Jesus ele estava ali, ele recebia publicanos, pecadores, e os fariseus odiavam que Jesus comesse com eles, se misturasse com eles, porque pense se hoje, irmãos, eu como sacerdote, se fosse aqui um doutor da lei, um fariseu ou um escriba, aqueles que escreviam aqueles pergaminhos, eu estivesse dirigindo o culto, chegava aqui um pecador, tem até irmãos de fora que não puderam entrar ali, o irmão falou, pastor, infelizmente está no limite máximo. Eu falei, coloca umas cadeiras aqui, mas como vai ter a cerimônia, resolvemos deixar ali. Mas eu falei, olha, vamos revezar. Na próxima semana, os irmãos que não puderem já vêm na outra semana, e assim a gente vai revezando, e todos vão ser alcançados. Imagina se eu, irmãos, aqui como pastor, falar, olha, não pode entrar aqui o pecador. Não pode entrar aqui um publicano. Você já imaginou? Hoje seria um escândalo, não seria? Olha, o pastor Marcelo da Assembleia de Deus de Águas Claras não deixou entrar um pecador. Mas, irmãos, esse contexto aqui era muito comum. Os escribas com um vestuário, e eles mantinham distância dos pecadores. Lembra-se de Jonas. E eu quero finalizar com o espírito de Jonas lá no final. Jonas ficou extremamente revoltado com o amor de Deus para com o povo daquela terra de Nínive. E aí, amados, quando eu olho para essa parábola, a primeira, eu vejo em primeiro lugar, sabe o que eu vejo aqui? Escancarado o amor de Deus pelas suas ovelhas. Quando a palavra do Senhor diz assim, ele fala assim, os escribas estavam ali, os fariseus falam assim, olha, ele come e ele recebe pecadores. Quando a palavra diz aí, ele fala assim, aí Jesus ele propõe essas parábolas. Foi nesse contexto, onde os escribas, onde os fariseus, aí ele propõe, preste atenção, porque isso aqui é muito importante para você entender a lógica quando Jesus ele começa a propor. E aí ele fala assim, os escribas estão murmurando porque eu recebo escribas, porque eu recebo pecadores. E aí Jesus ele começa a falar, qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, e uma se perde, e aí o pastor não vai lá, pega e com júbilo, a palavra do Senhor diz, e com júbilo vem, trata e chama os seus amigos e faz uma festa. A primeira coisa também interessante que eu aprendo, amados, ele fala que o bom pastor ele deixa quantas ovelhas? 99, e ele vai atrás de uma ovelha. Primeira coisa que eu aprendo, hoje tem uma multidão aqui, e isso poderia causar até algumas vaidades. Tem comunidades cheias de vaidade, porque tem 1 milhão de seguidores e não sei quantas mil pessoas que seguem, frequentam, são 5 cultos. Mas jamais nós podemos tratar com a multidão. Eu aprendo algo aqui da parte do bom pastor. Deus ele não trata com a multidão, irmãos. Isso aqui é uma verdade. Deus ele trata no pessoal. Deus ele trata conosco no íntimo. Ele conhece a nossa dificuldade, as nossas limitações. Quando nós acordamos, irmãos, ele foi atrás de quantas ovelhas? O bom pastor? De uma ovelha. Deus, ele trata no pessoal. Ele sabe a necessidade, ele sabe quando você acorda e você tem aquele problema. Ele sabe, ontem eu falava aqui de Asaf pela manhã. Cadê a irmã que falou assim, pastor, eu saí daqui chorando, tá ali. Falei, pastor, ela falou, pastor, aquela palavra, porque o ímpio prospera,
o Salmo 73. Porque o ímpio prospera. E hoje Deus falava no meu coração, filho, eu trato individualmente. Eu sei o problema, Ele sabe quantos fios tem na tua cabeça. Ele sabe individualmente o problema que você passa com teu filho, com tua esposa. Ele sabe a doença, Ele sabe o levante, Ele sabe, mas eu te digo uma coisa, Ele é fiel e Ele não trata com a multidão. Deus trata no particular com cada um. Esse é o cuidado de Deus para conosco. Ele foi atrás de uma ovelha. E por que Ele não vai atrás de você, irmãos? Ele vai atrás de nós. Ele sabe, Deus sabe o que nós estamos passando. A segunda coisa que eu aprendo aqui, muito interessante, Ele perdeu 1%. Diga comigo, 1%. Amados, tome cuidado. Jesus, Ele perdeu 1%, mas Ele foi atrás. Deus me deu uma palavra rema aqui. Eu falei, Senhor, perdeu 1%. Ele poderia ficar ali. Cuidado com as pequenas perdas. Cuidado com as pequenas perdas. As pequenas perdas, elas se tornam grandes perdas, irmãos. Cuidado. O que eu tenho mais visto ao longo desses últimos anos são pequenas perdas se tornando em gigantescas perdas. E o Senhor falava no meu coração. Eu olhei, amados, a situação quase todo dia eu tendo casal. Quase todo dia eu atendo. E aí eu pergunto, mas onde isso aconteceu? Pastor, começou que o meu marido tirou a nossa foto do WhatsApp. E depois eu permiti. Depois ele tirou a aliança. Eu falei, irmã, por que a senhora permitiu então que ele tirasse? Foi na pequena perda. Às vezes Satanás vai fazendo, amados, com que a gente tenha pequena perda. E se a gente não se preocupar e ficar atento, a palavra do Senhor é clara. Vocês lembram de uma pregação aqui, lá em Cantares, capítulo 2, verso 15, que eu falei das raposas e das rapozinhas. A palavra lá em Cantares, capítulo 2, 15, diz assim, apanhai a raposa e as rapozinhas. Tome cuidado com as rapozinhas. Tome cuidado, eu lembro de uma história de um amigo que passou no concurso do banco. E depois que ele passou, ele foi para o caixa. Acho que é padrão isso. A minha esposa também, quando passou, foi para o caixa. E quando ali ele chegou no caixa, ele percebeu que dava para ficar com um troco de 10 centavos. E ali, irmãos, poderia ter parado ali. E ali começou a ficar com 10, e aí por dia já fazia um grande valor. E aí depois ele percebeu que ele poderia ficar com uma moeda, ele poderia ficar com algo a mais. E ali, resumo da história, ele começou a chegar com moto, carro, roupa, e para concluir, irmãos, depois colocaram vigilância e perceberam que ele estava furtando, descobriram. Depois nós sabemos, tem a blacklist, não consegue emprego, é uma lista negra de banco. E depois esse rapaz, ele não conseguiu emprego, ele viveu uma vida muito difícil, porque o pecado, ele oferece, ele é uma fraude o pecado. Aparentemente o pecado ele é bom. Aparentemente, olha, você vai se dar bem, oferece coisas. Tudo começa pequeno. Tenha cuidado com as pequenas perdas. Eu tenho grandes testemunhos de mulheres que chegaram aqui comigo. Falaram, pastor, eu vou deserdar meu filho. Uma médica uma vez chegou comigo. Eu falei, quantos anos tem seu filho? Tem 13 anos. Falei, minha irmã, não faça isso. Onde foi que a senhora perdeu? Qual foi a pequena perda? Qual foi a pequena perda lá na frente, onde a senhora não estava presente? Onde foi a pequena perda lá no início, que você perdeu o seu esposo? Onde você não estancou esse sangramento? Onde você não estancou essa pequena perda? Porque o bom pastor, ele teve uma pequena perda em percentuais de 1%, mas ele foi atrás. Eu acho interessante, muitas vezes nós desprezamos, amados, as pequenas perdas. Mas Satanás, ele vai sorrateiramente agindo nas pequenas perdas. Eu ouvi um testemunho de um pastor, que ele estava num hotel, e lá nesse hotel ele viu um homem bem vestido, encostado em um carro, e ali ele desceu desse hotel. E ele olhou ali, ele falou assim, esse homem deve estar atrás de um garoto de programa, todo bem vestido.
E aí ele chegou a oferecer uma literatura para ele. Falou, olha, eu sou pastor, estava ali no hotel, vou pregar aqui, eu vi o senhor. Você aceita uma literatura? E você me permite perguntar, o que você está fazendo aqui? Aí aquele homem falou assim, olha, obrigado, pastor, mas eu estou aqui porque ali é uma boate homossexual. E o meu filho está lá dentro. E quando acaba aqui, ele sempre sai com um homem daqui de dentro. E aqui na cidade está havendo muito assassinato. Então, quando meu filho sai, ele entra no carro, eu fico aqui e eu vou acompanhando atrás, para que não haja assassinato no meu filho. Então, e o pastor lhe conta que ele se emocionou e pediu perdão por ter julgado aquele homem. E aí ele deu uma literatura, e dias depois, 1 ano depois, na verdade, ele liga para aquele pastor e fala assim, pastor, eu tinha perdido o meu filho lá atrás, mas eu orei, eu lutei por ele. Hoje o meu filho está na igreja, ele se reconciliou com o Senhor, ele está na casa de Deus. Mas irmãos, houve uma pequena perda e ele não se atentou. Houve uma pequena, não esqueça, todo bandido, todo assassino, todo homem perigoso. Eu fiz um tribunal do júri, onde um rapaz de 22 anos, um biólogo, a gente estava ali naquele tribunal do júri, e aquele psicopata de 22 anos, muito inteligente, ele falava assim, eu ia para os parquinhos, para ver a calcinha das meninas, das garotinhas, e eu ficava ali o dia todo, e ali, irmãos, aquele réu confesso, ele pegou naquele ano, acho que vocês conhecem esse crime que houve aqui, o caso Emily, aqui no Distrito Federal. E ali, amados, todo assassino, todo psicopata, um dia foi uma criança inocente. Um dia ele foi uma criança e teve uma pequena perda. Então hoje, Deus está falando aos nossos corações, feche a torneira da pequena perda. Seja ela no casamento, seja ela no momento pai e filho espiritual. Onde foi que aqueles pastores, aquela pastora que mandou matar o seu esposo, eu fico me perguntando, onde foi aquele momento que não se fechou a torneira, que não se fechou aquela pequena perda? Onde foi o momento que o nosso secretário de saúde, irmãos, que foi preso, o governador do Rio de Janeiro, que o Ministério Público pediu a prisão dele também? Todos esses homens, não esqueça, eles foram homens inocentes. E tudo teve uma pequena moeda de 10 centavos. Uma pequena perda. Eu tenho certeza que Deus está falando a corações aqui, irmãos. Porque para isso que serve a palavra do Senhor. Feche logo. Feche quanto há tempo. Queridos, e a segunda parábola. A parábola vai dizer o seguinte. Que agora era 100%. Agora 10%. A mulher tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma dracma. A dracma, ela representa aqui, eu tinha uma pregação só sobre a dracma. Eu acho muito interessante, porque a ovelha, repita algo comigo, essa ovelha, ela estava perdida do lado de fora, diga do lado de fora. A dracma, ela estava perdida do lado de dentro, agora é conosco. Eu estava falando de perdidos lá no mundo. Agora eu vou falar de pessoas perdidas dentro da igreja. Dracma, moeda grega, que o seu valor é pelo material dela. Então, essa palavra dracma, ela é interessante, que ela vai dizer que uma mulher, tendo 10 dracmas, ela perde apenas uma. E aqui, ela toma algumas atitudes. E eu quero fazer um link, o percentual de 1% e a percepção da perda. Aquela mulher, quando ela perde, ela percebe que ela perde. Porque às vezes esse 1%, Satanás ele é tão sorrateiro que a gente não percebe. Não se julgue porque já está instaurado o caos, alguma situação. Às vezes, amado, essa pequena perda, a gente não teve culpa. Às vezes, eu entendo você, mas aquela mulher, ela perdeu aqui a percepção, ela não perdeu a percepção da perda. Existe uma diferença aqui. Ela percebeu a perda. A palavra vai dizer
dizer que ela tomou algumas atitudes. Olha só, quando ela percebe a perda, ela começa a tomar algumas atitudes. A palavra diz que ela acende o quê? Uma candeia. Ela acende a luz. Ela estava dentro. Aqui, não se esqueça que nós estamos falando aqui de fariseus. Aquelas pessoas que estavam dentro das escrituras, aquelas pessoas que se julgavam justificados pela lei e não pela graça. Eles eram muito formalistas. Os fariseus, eles se afastavam de pessoas à margem da sociedade, os pecadores. E Jesus, ele vem com essa parábola e ele mostra o grande amor. Falou, olha, vocês desprezam os pecadores, mas eu amo o pecador. Eu quero cuidar, eu cuido. Ele passa essa mensagem da ovelha. Eu cuido, eu vou especificamente. Vocês, talvez simplesmente vocês esquecem e desprezam os pecadores. Jesus, ele veio quebrar esse paradigma. E a dracma perdida, ela houve a percepção. Amados, existe algo muito sério aqui. É quando nós perdemos a percepção da perda. Você entendeu isso? A percepção da perda também é algo muito sério. Às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e nós estamos dentro. Aquela dracma, ela foi perdida fora ou dentro? Ela foi perdida dentro da casa. E muitas das vezes nós perdemos essa percepção. E os fariseus, eles perderam essa percepção. É quando nós começa a esfriar dentro de nós o amor pela obra de Deus, aquela alegria de estar na casa de Deus, a alegria daquela irmã no sábado ali, que ela aceitou recentemente, ela veio. Eu vejo a alegria de pessoas dentro da casa de Deus. Nós fazemos um culto aqui à tarde dos milagres. Eu vejo a alegria das pessoas que chegam. Mas às vezes, amado, nós estamos aqui anos e anos. Nós estamos dentro da casa de Deus. E às vezes nós perdemos a alegria da salvação. Às vezes nós falamos, olha, pastor Neve, você me olhou torto. Você não fez isso e agora quem vai pagar contigo, quem vai prestar contas é Deus. Você está no meu joelho. Nós às vezes, irmãos, o nosso amor ele vai se esfriando. Nós não temos mais amor pelo pecador. Nós falamos aqui, olha, para aqui você conseguir um dia pregar, para você conseguir um dia tocar, você vai ter que passar por alguns procedimentos aqui. Se você quiser um dia servir a Santa Ceia, ajudar, ou sentar nesse banco, você vai passar por esse procedimento e assim. Muito fariseu, isso aqui é muito fariseu nosso. Nós perdemos a percepção e o amor dentro da casa do Senhor. Mas eu tenho algo interessante aqui da parte do Senhor. Quando a gente acende algo é porque estava na escuridão. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos na escuridão dentro da casa de Deus. Muitas das vezes a escuridão é dentro do nosso coração. Pode estar claro aqui, mas o nosso coração está escuro. O nosso coração já não liga mais para irmãos, já não liga mais para a pessoa que não pode pegar a Santa Ceia. Hoje a irmã Esté apareceu aqui para pegar a Santa Ceia. Eu falei, ué, irmã Esté, a senhora não vem para a Santa Ceia, não? Eu falei, não, pastor, eu estou pegando para os doentes. Eu estou pegando a Santa Ceia para quem está doente em casa e não pôde vir. Acho que até caiu uma lágrima nela quando ela falou isso. E às vezes nós perdemos esse amor, porque nós temos que, irmãos, refletir esse amor de Cristo. Amor verdadeiramente pelas ovelhas. E quando você cuida de pessoas, quando você começa a cuidar de pessoas, você está refletindo Jesus Cristo. Essa semana, a irmã Renilda não apareceu, ela está nos ouvindo aqui, lá na casa dela, ali no YouTube. Ela não apareceu aqui. Aí eu falei, segunda-feira eu ligo, eu não pude. Quando foi terça-feira aconteceu a situação, eu não pude. Eu só consegui ligar para a irmã Renilda na quinta-feira. E eu falei, irmã Renilda, quem não sabe, uma senhora de idade, ela perdeu um filho, e a gente tem que estar acompanhando ela. E eu falei, irmã Renilda, eu falei, missionária, eu canto uma música que ela canta. Falei, missionária, ela, deu um grito, pastor Marcelo. Eu falei, oi, irmã Renilda, não me assuste não. Eu falei, por que a senhora não está indo na igreja? Porque ela vem na consagração.
senhora está com uma falta lá na igreja. Ela falou: pastor Marcelo, a minha filha Érica está com a bebezinha, veio aqui, eu estou cuidando dela, assim, mas ela começou a se alegrar no telefone, começou a cantar de lá. E como a gente, não é só pastor, como vocês, irmãos, podem fazer mais. Nós vamos perdendo isso, nós vamos perdendo essa luz. Lembra que quando o mundo estava disforme, a palavra do Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. E quando a palavra de Deus fala: e haja luz, tudo começou a ganhar forma. Quando é acendida a luz na nossa casa, dentro da nossa casa, a luz que é Jesus, que nós estamos pregando toda quarta, tudo começa a ganhar forma, tudo começa a se encaixar. Jesus, ele é a luz e tudo começa a se encaixar. Quando está difícil, o filho, o esposo, a situação, acende a luz. Tenha a percepção das pequenas perdas. Ela teve percepção, ela acendeu a luz. Ela iniciou também um projeto. A palavra diz que ela ali começou a planejar como ela iria fazer. E ela pegou uma vassoura e começou a varrer dentro da casa. Isso aqui tem simbolismo muito grande. As parábolas, elas trazem grandes princípios. Ela poderia usar um pano? Poderia. Mas ela usou uma vassoura. Por quê, pastor? Porque a vassoura, ela alcança dentro de nós, dentro da nossa casa. Essa pregação é para nós, cristãos, onde a mão às vezes não alcança. A vassoura, ela vai lá, irmãos, naquele pecado que a gente fala assim: não, mas é o pecado de 1%, é uma pequena perda. Esse é o pecado de estimação. Não. A vassoura vai lá e ela remove pequenos detalhes por debaixo. Ela vai passando e vai tirando. Ela vai remoendo, vai limpando aqueles pecados. E há essa percepção de limpeza. Então ela acendeu, ela pegou ali a vassoura e ela começou a limpar. E a palavra do Senhor diz assim: e ela buscou com diligência. Essa palavra, diligência, ela tem um significado no dicionário. Quando a palavra diz: e ela aplicou com diligência, ela empreendeu então um grande esforço ali, irmãos. Amados, o que eu aprendo aqui? Muitas das vezes nós estamos perdidos dentro da casa. Dentro da casa, e às vezes é o nosso esposo, às vezes é a nossa família, às vezes é uma situação, e vai requerer um grande esforço da nossa parte. Ela empreendeu diligência. Às vezes vai ser difícil, sim. Às vezes nós falamos ontem sobre Asaf. Às vezes nós estamos no templo orando, buscando ao Senhor. Às vezes é difícil, mas continue empreendendo com diligência. É por esforço. O teu esposo, a tua esposa, essa situação, levante a sua mão assim: querido, é por esforço. Continue adorando, continue buscando. Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo a tua diligência. Ele não se esqueceu, ainda que você se sinta 1% na multidão. Foi com diligência e empreendeu muito esforço. Em alguns momentos na vida você vai precisar remar, como foi pregado no culto passado, aqui no domingo passado. Muitas das vezes você vai precisar remar. Nós muitas das vezes estamos, amados, houve a perda e nós não percebemos que houve a perda dentro da casa de Deus. Só que eu recebi uma palavra aqui interessante da parte de Deus. A palavra diz que ela, quando ela encontrou a dracma perdida dentro, a dracma estava perdida, nós sabemos aqui que ela estava num contexto dos fariseus. Os fariseus que estavam ali o tempo todo no templo, o tempo todo na legalidade, na formalidade. Só um parêntese, Jesus aí não chamou nenhum fariseu, né? É interessante isso, para estar ali ao seu lado. O que mais atraía para Jesus eram os pecadores, pessoas à margem da sociedade. Eu acho interessante isso, porque às vezes eu fico me perguntando: Senhor, será que a nossa mensagem como igreja, será que não está atraindo os pecadores, ou nós estamos atraindo os formalistas? Nós estamos alimentando os fariseus, os legalistas, porque a mensagem do Senhor Jesus, ele atraiu os pecadores.
Ele atraía aquelas pessoas que se sentiam totalmente excluídas do céu. E aí, amados, quando ela vai comemorar aqui, a palavra diz que ela chama os vizinhos e os amigos. Não fala assim, e ela chamou aqui os familiares. Eu acho interessante que existem pessoas tão afastadas da família, que quando existe algo para celebrar, e eu tenho visto isso na minha geração, irmãos. Eu sou cercado de pessoas cheias de diploma, mulheres e homens cheios de certificados, juízes, desembargadores, ministros, cheios de certificados. Mas quando eu vejo esses homens comemorando, às vezes eles têm uma pessoa, um amigo, não tem familiar para comemorar, estão longe, porque, irmãos, eles na verdade estão totalmente perdidos. Eles deixaram, e isso é muito comum, você não sabe o quanto é comum isso. Pessoas que não têm familiares para comemorar, eles simplesmente têm que chamar amigos, porque eles já perderam os familiares. Eu vi a história de um milionário que o sonho dele era construir um ginásio, enriquecer para construir um ginásio. Acho que eu falei isso aqui. Quando ele enriqueceu, ele construiu um ginásio, mas não tinha ninguém para jogar o basquete que ele queria. É um americano. Não tinha ninguém, porque ele só queria estudar, ele não queria investir em pessoas, ele estava tão perdido. Porque no início que ele começou a se perder, não houve a percepção da perda dentro da sua casa, dentro da sua consciência. E isso é tão perigoso, irmãos, porque nós estamos falando aqui de entrar no gozo, entrar na festa. E para finalizar, nós temos aqui a primeira perdida lá de fora, a segunda perdida do lado de dentro. Mas a parábola do filho pródigo é um clássico. Essa parábola do filho pródigo, ela vai nos dizer que um filho um dia chega em casa e diz: olha, pai, eu não estou satisfeito, eu vou deixar bem contemporâneo. Eu quero a metade dos seus bens e eu vou embora. Todos nós conhecemos essa parábola. E todo mundo pregou durante muitos anos o filho mais novo. Nós estamos cheios, irmão, de filhos mais novos, que estão dentro. Ele estava dentro da casa, esse filho mais novo. Mas ele começou a flertar com o mundo. Observe algo interessante nessa parábola. Nós estamos aqui dentro da casa de Deus, sim ou não? Estamos dentro da casa de Deus. Nós temos o amparo do nosso Pai. Nós temos a presença do Pai. Nós temos tudo aqui, irmão. Nós temos o nosso irmão. Eu nunca esqueço o irmão Rogério. Uma vez ele estava falando, eu acho, de faca. E ele falou assim: pastor, qualquer dia nós vamos fazer, antes da pandemia, nós vamos fazer um churrascão, pastor. Nós temos esses momentos. Eu nunca esqueci, tá, irmão Rogério? Está aqui no meu coração. Tomar um caldo com um amigo. Aproveitar, nós temos tudo dentro da casa de Deus. Nós temos irmãos. Recebo ligação de madrugada, oração por mim. Áudio. É tão bom nós estarmos na casa de Deus, tomando santa ceia. Irmãos, as coisas aqui na casa de Deus tem proteção, tem alimento, tem cura, tem salvação, aleluia, tem proteção para a sua família, aleluia. Quem pode tomar posse? Quem pode tomar posse? Tudo isso tem aqui na casa de Deus. Nós pregamos sobre a água aqui, presbítero Paulo. Tem água, tem alimento, mas alguns que estão dentro da casa começam com 1% e não percebem, começam a flertar com o mundo. Espera aí, mas fulano saiu e ele se deu tão bem porque ele arrumou uma outra mulher mais nova. E ou então a mulher saiu, arrumou um novinho. Hoje viaja pelo mundo. Hoje, irmãos, eu vou repetir. Quando as pessoas começam a flertar com o pecado, o pecado aparentemente ele é bom, mas é apenas uma aparência. Logo lá na frente tem abismo. Porque olha assim, mas aparentemente o fulano, ele vive bem, ele deixou a esposa, ele deu um up, a palavra do momento, na vida dele. Mas aquele filho estava dentro. Mas ele começou a flertar e achando, não, mas eu... Sabe aquele filho que começa a ouvir mais? Eu estou falando para filhos agora. Filhos que começam a ouvir mais conselhos dos amigos do que do seu pai.
Eles começam a flertar com amigos lá fora. Daqui a pouco, os professores universitários, eles são bem melhores do que o discurso do meu pai. Pois é, filho. Nunca despreze o conselho. Eu sempre falo isso para minha filha mais velha, Maria Eduarda. Não despreze quem te ama de verdade. Quem vai estar contigo na luta, na tristeza, é esse homem que está aí no teu lado. É essa mulher. Eles te amam, são teus amigos de verdade. Porque nós começamos a flertar e achar que o mundo lá é muito bom. E a nossa mãe já não serve, o nosso pai já não serve. Aquele filho, ele tinha tudo. Mas é interessante, porque eu não quero falar do filho mais novo. Eu quero falar do fariseu. O filho mais velho, porque essa parábola, Jesus estava dando um chicote nos fariseus. E representa aqui aqueles que conheciam a lei, porque ele fala assim, aí ele foi, quando o filho voltou, aquele estava no campo trabalhando, e aí ele fala assim, o que está acontecendo aí na casa do meu pai? Formalista. Aí o funcionário fala, olha, o teu irmão, ele chegou agora, e o teu pai está dando uma festa, porque, o teu irmão chegou salvo, o teu irmão chegou com saúde. Aí o funcionário, aí ele, chegou com saúde, foi? Irmãos, às vezes nós estamos dentro da casa, torcendo contra os nossos irmãos. Às vezes nós temos familiares, perdidos dentro da nossa própria família, torcendo contra. Não se escandalize com isso, pastor, então o senhor é contra a família. Não, eu estou dizendo de um ambiente familiar. Orações contrárias, projetos, mas olha, eu toco, então eu preguei. Aqui na nossa igreja eu creio em nome de Jesus que não existe isso. Mas rixa entre departamentos, ou então dentro para ganhar o amor do pai lá na família, da avó, da mãe, esses conflitos. E aquele filho, ele olha assim e fala, voltou, ele está vivo, tá? Parece que caiu o semblante. Mas aqui, Jesus está falando para os fariseus, que se achavam dono da lei, a formalidade, porque aquele recusa também. Observe, aquele filho, o primeiro estava fora, e todo mundo acha, mas o outro filho estava dentro. Não, irmãos, os dois filhos estavam dentro, estavam fora. Só que o segundo, mais velho, ele estava com o coração fora. Apesar de estar dentro da casa, ele estava com o coração fora. Porque ele se recusou a entrar na festa, ele se recusou. Isso aqui simboliza muitos crentes que estão dentro da casa, mas infelizmente não vão entrar no gozo, na festa, naquele dia. Você entende por quê? Mas você pode dizer, pastor, mas eu guardo aqui a Santa Ceia, eu guardo a lei, eu estou fazendo a leitura diária, eu jejuo, eu participo dos cultos. Aquele filho mais velho, ele vira para o pai e fala assim, o que está acontecendo aí, pai? Ele falou, filho, eu tenho uma boa notícia, filho. O teu irmão, ele estava perdido e ele foi achado com saúde, filho. Vamos lá comemorar, vem. Me solta. Falou, o que foi, filho? Esse teu filho aí pegou teus bens. O fariseu sempre olhando as coisas materiais. Ele dissipou com meretrizes. Porque o fariseu, o que está dentro, pastor Marcelo, você não me enxerga, eu aqui prego bem. Eu, pastor, canto bem. Eu sou um esposo, eu sou um filho exemplar. E eu guardo os preceitos, porque, pai, tudo que o Senhor me pede eu fiz na fazenda. Eu estava agora mesmo trabalhando. E eu não distorci nenhum dos teus mandamentos. Mas, irmãos, aquele filho mais velho representando os fariseus, ele estava tão longe quanto os pecadores. É por isso que Jesus ele vai falar que as meretrizes irão preceder os fariseus no reino de Deus, irmãos. Porque quando chega ali, os pecadores, quando chegam os pecadores ali, eles chegam verdadeiramente com arrependimento nato. Mas é tão difícil, irmãos, uma ovelha de dentro se arrepender verdadeiramente.
É tão difícil a gente ter a percepção que nós estamos errando. É tão difícil nós percebermos porque dá trabalho. Aquela mulher, ela procurou com diligência. Ela foi com a vassoura. Peraí, onde é que eu estou errando, Senhor? Espírito Santo, onde estou errando? Me mostra no meu casamento. Me mostra porque eu estou tratando a minha esposa assim. Porque nós queremos ser uma bênção na casa de Deus. Mas às vezes, irmãos, pensa na esposa que quer atrasar a gente. São as nossas esposas no culto. Quem passa por isso, diga amém. Não seja, eu vou repetir. Quem passa por isso, que as esposas tentam atrasar a gente no culto, diga amém. Tem alguns amém ali. Está sendo filmado, né, irmão? Tá certo. Hoje 2 já vieram falar aqui comigo. Não, pastor, eu cheguei atrasado porque minha esposa. Coloca a culpa na esposa, tadinha. Às vezes nós perdemos a percepção aí, nós somos uma bênção na casa, mas nós deixamos o melhor para a igreja, minha esposa, minha princesa, minha linda, meu filho querido. Mas nós começamos a perder nosso casamento, a nossa esposa lá em casa. Ela dentro da casa. Ela dentro, no tratamento. Então, eu brinco com essa questão, porque acontece inclusive lá comigo. Mas antes, quando eu era diácono, eu falava, vamos amor, vamos, coloca a roupa aí, essa está bonita, essa não está bonita. E eu apressava ela. E pensa, a minha esposa é braba, irmão. Vocês conhecem ela. Ela tem o rosto fechado, mas ela é um amor de pessoa. Ela não tem nada de bravo. A Giovana, se eu deixar, ela nunca briga comigo. Nunca, irmãos. Nunca. Ela é uma esposa muito amorosa. Mas eu ficava apressando porque eu não queria chegar atrasado na igreja. Então, hoje, eu só fico olhando lá na cama, sentadinho de terno, dando aquela pressão de leve, né? Mas eu não brigo mais. Eu fico olhando para o relógio para ela, já sabe que eu tenho que chegar muito cedo aqui. Então, às vezes nós perdemos isso dentro da casa. E para finalizar, esse espírito de Jonas que nós temos. Jonas capítulo 4, verso 2. Deus manda Jonas para Nínive. E aí, e ele pega um barco para Tarsis. E aí, amados, uma das conclusões aqui de link dessa mensagem mais extraordinária que eu pedi para Deus e Ele me deu, foi que, às vezes, nós nos revoltamos com os pecadores, irmãos. Às vezes o crente não suporta ver um pecador se arrependendo, falar, mas eu que estou aqui orando, e eu que sou o Asaf, que nós falamos ontem, e nada do milagre. Eu vi a irmã Ludmila chegando ali com cabelo cheio de câncer, não tinha, e hoje eu vejo a irmã Ludmila curada e eu. Esse espírito é um espírito de Jonas, eu vejo. Porque Jonas, Deus manda Jonas, olha Jonas, vai, prega em Nínive, eles vão ali, e eu vou derramar ali o meu poder sobre Nínive, aqueles pecadores, vai acontecer isso aí. Jonas, agora eu vou. Só que Jonas, na metade do caminho, ele falou assim, não, peraí. Ele falou isso aqui. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra? Eu não disse, a outra versão diz assim, eu não disse, estando ainda lá na minha terra, por isso que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia, diga comigo, que tu és um Deus, diga, compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade. Você entendeu isso? Diga misericordioso, compassivo, diga paciente e cheio de amor. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que o teu Deus, Ele é compassivo, Ele é cheio de amor, Ele trata individualmente. Nós muitas das vezes estamos perdidos fora, às vezes nós estamos perdidos dentro, mas o nosso Deus, Ele é um Deus compassivo, paciente, cheio de amor. Fique de pé, eu gostaria de orar por você nesse momento, porque eu creio que aos pecadores, todos aqueles que se acham somos nós, pecadores, dentro e fora que está me assistindo, Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando ao seu coração, pecador. Se arrependa, os de dentro,
aos de fora também, Deus tem uma palavra para o seu coração. Que haja arrependimento. Deus tem uma festa no céu esperando por você. Existe uma região celestial, existe um céu onde eu vou entrar, onde você também vai entrar nas bodas do Cordeiro. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Eu creio nessa palavra. E se você crê, feche os seus olhos. Vamos agora pedir perdão ao Senhor. Eu quero te dar um minuto para você orar, para você se consertar com o Senhor. Assim como eu estarei orando aqui, para nós nos prepararmos para o momento da nossa santa ceia, nossa grande santa ceia. Ore ao Senhor. Abre a sua boca neste momento e ore ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai. Tu és longânimo, Senhor. A tua palavra diz que tu vais atrás de uma ovelha, Senhor, que está para o mundo perdida. Para, Senhor, o fariseu não há mais esperança, mas para ti há esperança nessa ovelha, Senhor. Muitas daquelas que estão dentro da casa perdida, muitos com pequenas perdas, mas o Senhor hoje dissipa o início de pequenas perdas em nossa casa. Hoje o Senhor quebra maldições. Hoje eu sei que tu quebras, Senhor, grandes projetos que estavam sendo arquitetados contra a nossa casa. E hoje, meu Pai, há arrependimento em nossos corações. Pai, se nós temos aí desviado, temos sido o filho mais velho, nos perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, o fariseu que há dentro de nós, seja anulado, quebrado, repreendido. Nos ensina a ter mais amor pelas ovelhas. Ensina a amar, Senhor, o pecador. Ensina-nos a cuidar de pessoas mais e mais. Cuida da nossa casa. Cuida da nossa família. É o que eu te peço, em no nome santo de Jesus. Fique todos de pé. Eu peço que a cerimonialista já se posicione. Evangelista Petrônio, fica aqui ao meu lado esquerdo. Pastor Neves aqui ao meu lado direito. Vamos participar